começa agora mais um Viva Bem, o programa de saúde e bem-estar da TV Unimap. E no programa de hoje nós vamos falar sobre acidentes por animais peçonhentos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Unimap, professora Andréa Prati. Muito obrigada, professora, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Camila. E para a gente começar então a falar sobre esse assunto, eu gostaria que a senhora me explicasse o que são animais peçonhentos. Bom, animais peçonhentos são animais que produzem o que a gente chama de peçonha. Peçonha é veneno. E eles produzem isso com algumas estruturas naturais que eles são dotados, como, por exemplo, ferrões, aguilhões, quelíceras, entre outras formas, como até cerdas mesmo, que podem ser irritantes. E quais são os animais peçonhentos mais comuns? No Brasil, especificamente no estado de São Paulo, os animais peçonhentos mais comuns são espécies diferentes de serpentes, aranhas, escorpiões e outros com acidentes menos graves, como formigas, abelhas, vespas e taturanas. E quais são os sintomas de cada picada dos animais peçonhentos mais comuns, como a senhora citou? Os sintomas vão variar de acordo com a espécie que for envolvida. E isso é bom a gente ressaltar, Camila, porque às vezes as pessoas se preocupam em identificar se aquela picada ou aquela lesão está relacionada com determinado animal. Mas, na verdade, é muito difícil, porque pode variar desde uma simples vermelhidão, como um sangramento, como pode não ter nenhum sintoma ou nenhum sinal no local da picada, como, por exemplo, acidente com cascavéis, né, que não tem, no local da picada não tem nenhuma lesão. Mas tem sintomas sistêmicos bastante graves, né, como neurológicos e podendo levar a óbito. Então, o mais importante é que a pessoa não se atenha para isso, para buscar socorro. E, professora, por que os animais peçonhentos atacam, né? Então, na verdade, alguns animais têm um comportamento que a gente considera reativo, agressivo, né, diante da presença do ser humano. Mas isso está relacionado com o seu instinto natural de buscar a sua presa ou de se defender do seu predador. Então, na verdade, ele não ataca com uma intenção de maldade. Os acidentes acontecem porque o ser humano esbarra, fica muito próximo e invade o território que esse animal se encontra. E também porque alguns animais peçonhentos são animais sinantrópicos. Então, são esses animais que eles acostumaram com o convívio conosco, assim como os animais domésticos. Só que os animais domésticos foi porque a gente escolheu. Os sinantrópicos, não. E, professora, nós falamos agora, né, do porquê dos animais peçonhentos atacarem, né, como muitos dizem, e também falamos dos sintomas de cada picada, né? E eu vou chamar agora, então, a matéria que nós fizemos com a professora Cristina Rocha, que é a coordenadora do curso de enfermagem aqui da Unimap, que vai nos falar o que deve ser feito após um acidente por animal peçonhento. Quais são os primeiros socorros necessários? Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde revelou que entre 2007 e 2017, mais de 2.700 mortes foram registradas em decorrência do veneno de animais peçonhentos. O primeiro socorro imediato é a solução para evitar mortes como essa. A única conduta que deve ser tomada no local, né, quando ocorre a picada, é lavar o local com água e sabão, nada mais do que isso. Tá? E lembrar sempre que, se possível, tire uma fotografia ou capture o animal morto ou vivo e leve juntamente no pronto atendimento. Isso é importante porque o especialista vai identificar qual é o animal e, diante daquilo, se for necessário o antissoro, ele vai fazer olhando qual é o animal, né? E em casos mais graves, né, e que houve a piora do quadro clínico da vítima, o profissional vai estar fazendo o encaminhamento da vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, onde a gente tem o antiveneno. Por isso, é preciso estar atento aos sintomas da picada, além de buscar ajuda imediata do serviço de saúde. A picada pode causar vários sinais e sintomas na vítima, desde as mais leves, moderadas até mais intensas, podendo partir desde uma dor local leve, com formigamento, até náuseas, vômitos, taquicardia, aumento da pressão arterial e tremores. E, de acordo com os sinais clínicos, esse paciente pode ser encaminhado
encaminhado para a Santa Casa, que é o único local em Piracicaba que atende Piracicaba e região para tratamento quando precisa, necessita desse antiveneno, né, por qualquer tipo de animal peçonhento. Dados da Vigilância Epidemiológica de Piracicaba mostram que os escorpiões são os animais peçonhentos que mais causam acidentes na cidade. Em janeiro e fevereiro, nós tivemos cerca de 354 acidentes por animais peçonhentos, desses 187 por escorpiões. Então, ainda nós temos um número maior de picadas por escorpiões dentre os animais peçonhentos. As possíveis vítimas, as que mais podem se agravar, né, e as mais vulneráveis no caso, que podem ter complicações após a picada, são as nossas crianças e os idosos, né? Então merecem atenção especial. Bom, e vocês conferiram agora a matéria com a professora Cristina Rocha, que é coordenadora do curso de enfermagem aqui da Unimep, que falou sobre o que deve ser feito após um acidente por animal peçonhento. E, professora Andréia, eu gostaria que a senhora ressaltasse para nós, né? É importante que a pessoa procure o tratamento adequado com um especialista, não tente nada em casa, não procure nada na internet, né? Isso. A primeira coisa que deve ser feita é procurar o serviço de saúde mais próximo, para que, de acordo com cada espécie envolvida, se tome o procedimento necessário. E, professora, como é que acontecem os acidentes com animais peçonhentos e como é que é possível evitá-los? Então, na maior parte das vezes é acidentalmente mesmo. Então, quando a pessoa vai... Esses animais, eles estão em locais muito próximos da onde a gente está, por exemplo, em roupas, em sapatos, ou em entulhos. Então, tem uma série de medidas que a gente deve tomar. Lembrando que esses animais, para eles sobreviverem, eles precisam desse acesso na sua residência ou no lugar onde você se encontra, eles precisam de água, né, e eles precisam de abrigo. Então, se a gente usar essas regrinhas, se a gente usar esse conceito, a gente consegue evitar que esses animais entrem e fiquem no mesmo espaço que a gente. Por exemplo, vedando a entrada, vedando, no caso dos escorpiões, vedando as portas com aquelas barrinhas, né, que de colocamos areia, na porta. isso, tudo que a gente pode proteger, vedando os ralos, afastando camas, principalmente camas e berços, né, de crianças, afastando das paredes para evitar que esses animais subam nas camas, e aí acontece o acidente, né? Porque a gente dormindo não vê o animal está passando, ele não vai te atacar, mas a gente vira e esbarra nele, e aí ele usa a sua peçonha. E, professora, nós já falamos, né, sobre as épocas do ano que são mais comuns de ter acidentes por animais peçonhentos. Falamos agora também de como é possível prevenir os acidentes, mas como é que é possível prevenir a proliferação desses animais? Então, esses animais também, eles proliferam muito de acordo com o alimento, né? Então, por exemplo, escorpiões, um dos principais alimentos são as baratas. E tudo que atrai baratas, como lixos ou restos de alimentos, vai propiciar a presença do escorpião. O escorpião ele fica também em entulhos. Então, uma medida de controle é que a gente tenha o lixo sempre muito bem acondicionado, que não tenha entulhos, que tenha todo o quintal, o jardim bem roçado, bem limpo, né? Porque não é só a barata, né? Tem outros insetos que o escorpião também se alimenta e que se alimentam de matéria orgânica em excesso. Então, tudo que a gente puder pensar em forma de limpeza e de organização e evitar entulhos dentro de casa, evitar caixas, evitar coisas encostadas pelos cantos, isso vai reduzir bastante o número de acidentes. Professora, isso tem muito a ver também com educação e pensamento com o próximo, né? Porque às vezes você gera um lixo dentro da sua casa e o animal peçonhento pode sair dali sem que você perceba e vá para uma casa de um vizinho ou algum outro local próximo, né? Machucando assim outras pessoas por algo que foi gerado muitas vezes por você, né? Isso é importantíssimo, né? Porque às vezes as pessoas pensam que podem jogar um lixo no quintal do vizinho, né? Porque o quintal do vizinho não tem, ou um terreno baldio, o famoso terreno baldio. Então eu jogo o lixo no terreno baldio e aquele lixo e aqueles entulhos e tudo mais vão virando simplesmente um ninho perfeito para esses animais proliferarem. E
E, professora, nós falamos como evitar os acidentes, né, de medidas gerais para prevenir os acidentes. Mas como é que é possível evitar um acidente por animal peçonhento quando este animal já está ali próximo de nós, né? Estamos em casa e, do nada, vemos na cozinha um escorpião. O que deve ser feito? Então, essa é uma questão bastante difícil, né? Porque a gente tenta, o ideal é que a gente tente evitar o contato, mas diante do contato vai depender da espécie também, Camila. Escorpião, aranha, lacraias, taturanas são animais que não têm capacidade de dar um bote como uma serpente. Uma serpente, a gente precisa ter uma distância e não tentar capturá-la, né? E chamar um bombeiro, chamar um órgão da saúde que possa vir retirá-la desse ambiente. Agora, um escorpião, ou uma lacraia ou outros animais, se a gente puder tentar, uma aranha, por exemplo, tentar deslocar esse animal com uma vassoura, com algum outro equipamento, para que tirar ele desse contato, é melhor do que utilizar, por exemplo, inseticidas, né? A gente precisa também lembrar disso, que a gente não está só eliminando o animal indesejado quando a gente usa o inseticida, a gente está contaminando o ambiente e eliminando outras espécies. Então, quando a gente tem um animal sinantrópico que está descontrolado, a gente até pensa em eliminar ou tentar controlar retirando esses animais. Mas quando a gente tem animais, por exemplo, como os animais selvagens, eu não tenho como retirar esse animal porque ele faz parte de todo um ciclo daquele ecossistema, daquele biossistema que existe ali. Tá certo, então, professora, muito obrigada pelas informações e muito obrigada pela participação no programa. Ok, eu que agradeço, Camila, eu que agradeço. E obrigada a você por assistir o Viva Bem, o programa de saúde e bem-estar da TV Unimap. Nos vemos na próxima, tchau!